Então vamos lá, pessoal. Vamos recomeçar aqui, só para a gente relembrar o que a gente estava falando. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a representação matricial, né, que você pega um spinor, ele vai ser dado por uma coisa assim. Então você tem esse cara aqui que a gente chama de geralmente psi mais, esse de psi menos. Esses caras aqui são números complexos, então, ou funções complexas. Então esse cara aqui nada mais é do que um psi mais, digamos, real, mais i, psi mais imaginário, parte imaginária, claro, real do menos, mais i, psi, menos parte imaginária, tá certo? Então você tem 4 números reais aqui, 1, 2, 3, 4, certo? E a gente viu como representar esses estados aqui do ponto de vista dos rotores, ou seja, associado a um spinor, você tem um objeto que é um multivetor par, né, que contém um escalar e todos os bivetores possíveis, da álgebra de Clifford, e esses caras vão representar rotações no espaço, tá certo? A gente viu, por exemplo, que o estado, né, meio, que é o S2, né, mais meio, está associado ao rotor 1, que é a identidade. A gente viu que o meio menos meio está associado ao rotor I1 e 3. Tá certo? Que a gente também pode escrever como sendo menos I sigma 2. Lembrando que o I é sigma 1, sigma 2, sigma 3. Tá certo? Só que aqui a gente está representando todos os graus de verdade reais. Então a gente precisa de mais 2 caras aqui, justamente para representar esses 2 pedaços aqui. Ou seja, a gente precisa de alguma coisa que represente I vezes meio, meio. Certo? A gente viu que esse cara é o sigma 1, sigma 2. Que a gente escreve como I sigma 3. Tá? E I vezes meio menos meio. Tá? Que aqui a gente representa como o nosso sigma 2, sigma 3, que nada mais é do que I sigma 1. Tá certo? Então você vê aqui, eu tenho 4 vetores de base, sendo esse vetor o próprio escalar. Tá? O vetor, os outros 3 vetores de base são esses caras aqui, I sigma 2, I sigma 3 e sigma 1. E a combinação linear desses 4 caras te dá um spinor. Certo? A gente viu que a ação de um operador aqui nesse estado, nesse espaço, é dado por, digamos, o sigma i agindo num estado psi qualquer, tá? É equivalente à multiplicação pela esquerda de sigma i no seu rotor com sigma 3 pela direita. Certo? Então, ou seja, pegar uma matriz 2×2 complexa e atuar nesse psi é a mesma coisa que pegar o seu rotor e multiplicar pela esquerda pelo sigma i e pela direita pelo sigma 3. Por que sigma 3? Porque sigma 3 é a base da rotação. Se a gente tivesse escolhido outro vetor de direção qualquer, então é esse vetor que apareceria aqui. Tá certo? Pode estar padronizado fazer rotação com sigma 3 como base já? Em qualquer mudança de idade? Pode. Na verdade, se você pegar toda a construção da mecânica quântica, é sempre em torno da direção Z. Tudo, né? Mesmo quando não tem spinor, e mesmo quando não tem rotor, né? O usual é sempre a gente constrói a base com L mais, L menos, LZ. Só por curiosidade, mas se a gente tivesse que fazer a base no psi ou psi2, seria a mesma coisa, a álgebra, ou teria alguma mudança? Sim, exatamente a mesma coisa. Porque isso aqui tudo é, digamos, você pode fazer uma rotação no seu problema e realinhar o 3 na direção que você quiser. Então não poderia ser diferente, né? Então, e a gente viu por último que se a gente pega essa expressão aqui e aplica sigma 1, sigma 2, sigma 3, o que acontece? Se aplicar sigma i é simplesmente multiplicar pela esquerda esse cara e pela direita esse, então se você pegar o sigma 1, sigma 2, sigma 3 em psi, é equivalente a sigma 1, sigma 2, sigma 3, S, sigma 3 ao cubo. Tá certo? Só que sigma 3 ao cubo é igual a sigma 3, porque sigma 3 ao quadrado é igual a identidade, né? Ou 1, no caso da álgebra.
E esse cara aqui é o que a gente chamou de I. Certo? I tem sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então, quando você comutar I com sigma 1, ele vai passar pelo 1, troca o sinal, troca o sinal. Então, o sigma 1 comuta com I. Né? Ou seja, é fácil ver que sigma 1 I é igual a I sigma 1. Só que isso vale para o 2 e para o 3 também. É fácil ver. Então, sigma I, Izão, é igual a Izão, sigma I. Tá certo? Então, você pode passar esse cara para cá e você vai ver que isso aqui vai ser igual a S I sigma 3. Então, multiplicar o rotor pela direita por I sigma 3 é igual à aplicação dessas três matrizes aqui. Só que a gente calculou em sala que essas três matrizes aqui vão ser I vezes a identidade. Isso aqui, se pegar as três matrizes de Pauli e aplicar, né, elas uma na outra, vocês vão encontrar que isso aqui vai ser sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ou seja, multiplicar o rotor pela direita por I sigma 3 é igual a multiplicar o seu spinor por I. Então, o I que está aparecendo na mecânica quântica, pelo menos na mecânica quântica da equação de Pauli, é a multiplicação pela direita pelo sigma 3. E você pode se perguntar por quê. Né? Porque você sabe que se você pegar uma função de onda e multiplicar por I, ela não muda nada, porque o I é uma fase. Né? Na verdade, você pode fazer mais que isso. Você pode multiplicar a sua função de onda por exponencial de I alguma coisa. Certo? E se você fizer a mesma coisa aqui no rotor, o que vai acontecer? Você vai descobrir que se você pegar a sua função de onda e multiplicar a exponencial de I θ vezes o seu estado, né, vai ser igual a S exponencial de θ I sigma 3. Esses são equivalentes, só que daí tem a troca da átomo, né? Exatamente. Aqui a gente está em estados usando, né, formalismo de Dirac, e aqui a gente está usando esse formalismo de rotores. Você falou que I vezes essa matriz I é igual a sigma 1, sigma 2, sigma 3. A gente não definiu o I grande como sigma 1, sigma 2, sigma 3. Isso. Muito pequenininho. Porque aqui é representação matricial. Estou falando, por isso que eu botei esse 2x2 aqui para dizer que não tem nada a ver com esse I aqui. Esse aqui é uma identidade 2x2. É a identidade 2x2, isso. Não, eu fiz besteira, né? Eu geralmente faço assim. Isso, foi mal. Bom, então se você multiplica esse cara aqui pela esquerda por I θ psi, é a mesma coisa que pegar o seu rotor e multiplicar pela direita por esse negócio aqui. Aí vocês podem se perguntar, mas o que tem a ver, né? Bom, a gente viu que a gente pode pegar digamos, o spin numa direção qualquer como sendo o spinor, né, aplicado no sigma 3 spinor dagger. Tá certo? Esse aqui é o rotor. É o spin, né? É o valor esperado do spin. Aqui tanto faz. Isso aqui seria equivalente a você pegar, nesse cara aqui, você pegar o que a gente chama de sigma θ e calcular esse cara aqui. Psi vai dar o S. Tá? É o valor esperado aqui do seu, do seu vetor spin. Tá? Mas olha que interessante. Se eu faço essa transformação aqui, o meu S, o que acontece com o meu Szinho? Ele vai sobre essa transformação, ele vai ficar assim. S e I sigma 3, sigma 3. Lembra, o dagger, ele troca a posição dos caras todos, tá? Todos os bivetores trocam de sinal porque eles têm dois sigmas, o 1, 2. Então, se você troca a posição, fica 2, 1. Se você volta, muda o sinal. Então, o dagger muda o sinal de todos os bivetores. Então, é fácil ver que esse cara aqui vai ficar assim, exponencial de menos I sigma 3. Se vocês não virem isso, vocês me avisam. E aqui, S dagger. Tá? Mas olha que interessante. Olha o que significa multiplicar a sua função de onda por uma fase qualquer.
você está acrescentando uma rotação prévia em torno de... Desculpa. Você está acrescentando uma rotação prévia em torno da direção Z. Ou melhor, no plano 1, 2. Antes de aplicar a rotação que você tinha no seu rotor. Só que a construção que a gente fez era sempre assim. Vamos partir de um vetor na direção 3 e vamos girar ele até a direção que a gente quer. Se antes da gente girar na direção que a gente quer, a gente girar ele primeiro no plano 1, 2, não acontece nada com ele. Certo? Então a liberdade de fase da mecânica quântica tem a ver com essa construção em que você está obtendo vetores a partir da rotação de um vetor base, de um vetor padrão. Tá certo? Então esse aqui, o significado do I na mecânica quântica, pelo menos para a equação de Pauli, é esse aqui. Certo? A liberdade veio da construção matemática que nós fizemos de obter vetores a partir de rotação de um vetor base. E como a gente está fazendo isso, sempre existe a rotação em torno, a rotação que deixa aquele vetor base invariante, e essa rotação é o I que aparece lá na mecânica quântica. Tá certo? Bom. Então isso é a resposta para o que é I na mecânica quântica. Então você vê que existem vários Is na mecânica quântica. Você tem o I que vocês estão acostumados, que é esse cara aqui, agora, né? Você tem o próprio I maiúsculo, também é quadrado igual a -1. Você tem todas as outras rotações que também vão ter quadrado igual a -1, só que esse aqui é aquele em que, digamos, a sua construção tem que ser invariante sobre essa rotação. Tá? Quando você anexa à sua rotação S uma prévia rotação nesse eixo. Tá certo? Bom, agora vamos ver algumas propriedades, vamos ver algumas operações com o rotor, para a gente ver outras coisas que estão faltando para a gente fechar a nossa nosso mapa entre rotores e espinores, tá? Então vamos ver o que acontece quando eu pego Primeiro, vamos reescrever o nosso rotor da seguinte forma. A gente sabe que ele tem um cara que é um escalar, que a gente vai chamar de S0. Deixa eu ver se eu botei índice em cima, isso. S0, tá? É simplesmente um número real, tá? E a gente viu que ele pode ter esses outros pedaços aqui, que vão ser justamente aqui eu acho que eu já apaguei. Vai ser os bivetores, né? Então vou ter um cara que vai ter I, sigma 1, I, sigma 2 e o I, sigma 3, certo? Então eu vou escrever explicitamente assim. Somatório sobre I, de 1 até 3, de SI, I, sigma I. Tá certo? Então, um rotor genérico pode ser escrito assim. Tá certo? Um pedaço escalar e 3 pedaços bivetores. São 4 graus de liberdade, assim como você tinha o seu psi mais, psi menos. Tá certo? Bom, é fácil ver que se a gente pegar S dagger, o que a gente vai obter? Vai ser S0 mais esse cara aqui, que a gente já tinha, I de 1 até 3, SI, I, sigma I, tá certo? E lembra, quando eu tirar o dagger, o que ele faz? Ele inverte a posição dos vetores. Então ele inverte a posição do I com sigma I e inverte a posição dentro do I. Né? Então a gente vê aqui facilmente que I dagger vai ser igual a sigma 3, sigma 2, sigma 1. Então, esse cara passa 2 vezes, depois esse cara passa uma. São 3 permutações, então é ímpar. É menos I. Tá? Então, como esse cara troca de sinal e esses caras comutam, aqui vai ficar assim. S0 mais 1 até 3. Aqui é menos agora, porque esses caras todos trocam de sinal. E sigma I. Tá certo? Bom, esse cara vezes esse dá S0 quadrado. Esse vezes esse dá o mesmo resultado que esse vezes esse, só que sinal trocado.
Então dá 0. Então sobra só esse vezes esse aqui. Bom, então a gente tem aqui S Dagger. Esse zero é real? Todos os números são sempre números reais. Então, esse cara aqui vai ficar S0 ao quadrado. Agora, esse cara vezes esse cara aqui, o que vai acontecer? Vai ficar o I aqui. Só que o I comuta com todos os sigmas, então passa para cá. Só que I ao quadrado é menos 1. Então eu tenho esse cara com mais, vezes esse cara com igualmente ele, mesmo objeto, com menos. Tá? E tem um I ao quadrado que dá menos de novo. Então isso aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar uma coisa assim, ó. Somatório de SI, sigma I ao quadrado e indo de 1 até 3. Tá certo? Mas então esse cara vai dar sigma I ao quadrado, né, com SI ao quadrado, e vai ter os termos cruzados. Só que sigma I anticomuta com sigma J. Né? A gente viu que sigma I, sigma J, anticomutador é igual a 2 vezes delta IJ. Tá certo? Então, quando I é diferente de J, esse cara é 0. Então, os termos cruzados aqui vão ser 0. Vai sobrar o quê? S0 ao quadrado mais somatória sobre I de 1 até 3 de SI ao quadrado. Tá? Então, você vê que aquilo que a gente interpreta como densidade de probabilidade na mecânica quântica, na representação de estados quânticos que vocês estão acostumados, também tem a mesma propriedade aqui, porque você tem a soma de números aqui reais ao quadrado. Tá? Que se você pegar aqui esse spinor, escalar com ele, né, ou esse spinor com ele Dagger, você vai encontrar também que vai ser, né? Deixa eu escrever aqui. Ou seja, se você calcular isso aqui, ó, Psi, agora essa representação, Psi vai ser o quê? Vai ser módulo desse cara ao quadrado mais módulo deste cara aqui ao quadrado. Vai ser, né, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. 4 números reais ao quadrado. É a mesma coisa que a gente tem aqui, tá vendo? Tá? Então a gente consegue fazer uma analogia ainda mais próxima desse objeto para esse objeto aqui usando essa representação. Que é a seguinte. Professor, mas nessa álgebra que a gente fazia antes, tem 2 objetos de sigmais e 2 objetos de sigmeiros. Isso. O dali a gente não sabe o que é os... Isso. É o que a gente vai descobrir agora. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Tá? Então, ó, vamos fazer a nossa analogia aqui. A gente sabe que se a gente pegar esses estados aqui com esses números aqui reais, tá? É simplesmente o número real vezes o estado up e o estado down. Certo? Lembra que eu tinha escrito o mapa aqui? Então a gente pode usar aquele mesmo mapa que a gente tinha escrito entre os estados, né, e os rotores. Tá certo? Então a gente pode ver o seguinte, S pode ser escrito assim, Psi mais Psi menos multiplicado por sigma 1, sigma 3. Já vou explicar. Lembra que a gente tinha escrito aqui, ó? Ó. O nosso estado meio, a gente viu que estava associado com o rotor escalar, parte escalar do rotor. Tá? E a gente viu, por exemplo, que esse cara aqui, a gente viu que esse cara aqui está associado com o estado, cadê você? É sigma 1, sigma 3. Tá certo? E a gente viu que I, que é o imaginário da mecânica quântica, está associado com... Cadê? O que eu escrevi eu já apaguei, né?
Está aqui, está associado com esse cara aqui, com o I sigma 3 pela direita. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele tem que ser uma coisa do tipo mais, ele vai ser um cara aqui mais real, digamos assim, mais o mais imaginário que multiplica I sigma 3 pela direita. Tá? Esses aqui são números reais agora. Então, tanto faz ser pela direita e pela esquerda, a gente mantém pela direita só para manter o padrão. Tá certo? E é fácil ver que um rotor sempre pode ser escrito assim. Esse cara aqui, que está associado com esse estado, que é esse estado 1, 0, tá? Que vai ser a parte real que está aqui, que é esse pedaço aqui, e tem esse I sigma 3, que é justamente o estado I 0 aqui. Se eu somar uma coisa vezes 1, 0 real, mais um número real vezes I0, eu estou obtendo uma construção do meu mais aqui. Por isso que esse mais pode ser escrito assim. E o menos é a mesma coisa. O menos, ele tem que ser alguma coisa que multiplica o estado 0, 1, e a gente sabe que é sigma 1, sigma 3, que está aqui. Tá? Mais um cara que é o I vezes sigma 1, sigma 3. Tá certo? Então, mesma coisa. Menos. Isso. Tá certo? Depois do sigma mais imaginário do menos imaginário, o que está multiplicado é I sigma 3? Isan sigma 3? Isso. Então, sigma Isso. Ou seja, eu só estou pegando esses Szinhos aqui, ó, e estou reescrevendo em termos desse mais e menos aqui. É fácil ver o que está acontecendo, ó. Esse cara aqui, ele vai ter um termo escalar e um termo I sigma 3. Tá certo? Então a gente sabe aqui, ó, termo escalar, e aqui deles, no 3, tem o termo I sigma 3. O outro termo que a gente tem está multiplicado pela direita por sigma 1, sigma 3. Então, quando eu multiplicar o escalar, o sigma 1, sigma 3 a gente pode escrever como menos I sigma 2, né? Só para ficar claro. Então eu tenho aqui, lembra que eu já tinha aparecido aqui o escalar e o I sigma 3. Esse cara aqui, ó, ele é o I sigma 2. Então, se eu multiplicar ele por um número real, eu vou ter o I sigma 2 aqui. O último cara que eu vou ter vai ser o quê? Vai ser I sigma 3 e I sigma 2. Só que o que vai acontecer? O I vai com I, vai dar identidade, vai sobrar sigma 2 e sigma 3, que é I sigma 1. Que era o que estava faltando aqui. Então, eu só estou reescrevendo esses caras aqui de uma maneira que me dá um mapa similar ao que eu tinha antes. Tá? Então eu tenho que associar essa conta aí do S àquela lá de cima, da esquerda. Eu estava tentando associar pelo Szinho. Não, você pode, mas é porque aqui não está evidente o papel importante do I sigma 3. Aqui você está botando todo mundo, digamos, com mesma importância. O I sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Quando você reescreve assim, fica evidente que você está colocando aqui esse grau de liberdade, esse grau de liberdade, como é que eu posso chamar ele? Esse grau de liberdade sobre o qual você tem simetria, porque ele está fazendo aquele primeiro giro em torno no plano 1, 2, antes de girar o seu vetor base na direção que você quer, nesse seu plano simétrico. Tá? E aqui você deixando ele evidente, porque está construindo esse cara aqui como, digamos, um número complexo nesse espaço, nesse plano complexo. E outra, você está dizendo, então, se eu escrever o si mais, si menos, do jeito que está lá embaixo, eu volto àquela equação lá de cima. Isso, você volta para essa aqui. Você vai descobrir que S0 e S3 vão ser esses caras aqui, né? E a menos de um sinal, o S1 e o S2 vão ser esses caras aqui. Ficou mais claro?
Beleza. E aí, se você pegar esse cara aqui e calcular de novo, só que agora em vez de em termos de S, a gente calcular em termos do mais, o que vai acontecer? Vai ficar assim. Psi mais Psi menos I menos I sigma 2. E aqui é o dagger, então esse cara aqui vai ficar dagger mais... Lembra, o dagger troca a posição e troca esse cara aqui, então vai ficar assim. I sigma 2 Psi menos dagger. Tá bom? Então, só para confirmar, esse no S coloca dagger ou T? Dagger. acho que eu estava botando T antes, né? É porque é a mesma operação, mas tudo bem, mas tem razão, é melhor manter o padrão. Tá? Para não confundir. Não, os que foram nos rotores. Esse aqui não, esse aqui é dagger mesmo. Pode falar. Porque lembra que o T, ele simplesmente ele reverte a ordem das matrizes de Pauli. Então, se você tem T, sigma 1, sigma 2, né, ou seja, sigma 1, sigma 2, T é igual a sigma 2, sigma 1. Só isso. Se você tiver 5 caras, inverte a ordem de todos eles. Fica sempre na sequência invertida. E o Psi mais e o Psi menos são rotores? São rotores. Porque eles são combinação de um escalar mais o I sigma 3. Isso está confundindo, porque como você fez no começo, a gente está colocando todos os Psi, que antes era falado que era espinor, como rotor, que agora é o S. Essa Isso. é a transformação que a gente fez Isso. na Jorge Clifford. Aí a gente pega o Psi e agora está reescrevendo ele na forma de... Não, agora pega o S e está reescrevendo ele em Psi mais e Psi menos. Então a gente está voltando para... A gente está mostrando... Esse Psi é do espaço da Clifford ou está falando do número de Dirac? É sempre na álgebra de Clifford, do rotor. Tá? Só estou mostrando como que o mesmo grau de liberdade que aparece no spinor pode ser mapeado no mesmo grau de liberdade no rotor. Não, então, quando você recebe a decisão, eu estou entendendo então que a gente está na álgebra de Clifford, onde tinha esses objetos, que está aqui definido pelos 4 objetos. Isso, o escalar e mais outros I, sigma 1, sigma 2, sigma 3, isso. Aí tudo era a gente escrevia por sigma. Isso. Só que agora a gente está voltando a escrever o S por Psi. Psi para mim era bem na álgebra de Dirac e tudo mais. Então deixa eu deixar claro uma coisa. Isso aqui é só para vocês lembrarem. Esses objetos aqui não tem nada a ver com esses aqui. Não é. Tem nada a ver. É só o mesmo rótulo, o mesmo símbolo que eu estou usando. Aqui eu estou com o spinor, que é uma matrizinha 2x1, tá? Com 2 entradas complexas. Aqui não, aqui eu estou com um rotor construído dessa forma, um escalar mais I sigma 3. Ah, tá. Então, só está usando a anotação, mas só que a questão é, esse Psi que aparece no rotor, ele tem que ser definido aquele jeito embaixo, que é a primeira vez que a gente está vendo, certo? Isso, exatamente. Aí, vamos ver então como você fez isso para poder separar o objeto em dois. É porque antes não tinha, como você tinha falado, cada S tinha o seu grau de liberdade. Agora a gente está fazendo... Eu estou agrupando 2 pares, porque eles vão ter o mesmo significado que você tem desses 2 objetos aqui, quando na representação matricial usual. Beleza, então a gente ainda está na álgebra de Clifford. Sim, sempre na álgebra de Clifford. Tá? E é importante, foi até bom vocês terem chamado a atenção em relação ao T e ao dagger, porque na representação matricial a gente precisa da transposição e da conjugação complexa. Na álgebra de Clifford tudo é feito com T. Porque é matriz. Não, porque não tem matriz nenhuma. Não tem matriz. Não, a álgebra de Clifford é só a álgebra em si, você não precisa da representação matricial dela. Outra coisa que você está pensando errado, porque eu pensava que os símbolos tudo era matriz. Então... Esse cara aqui
matriz 2 por 2, e essas matrizes aqui, sigma 1 igual a 0, 1, 1, 0, e assim por diante, você tem esses símbolos aqui, são matrizes, tá? 2 por 2, que atuam em matrizes 2 por 1 e te dão, digamos, a representação aqui que você usa para construir a equação de Pauli e assim por diante, né? De objetos de espinores. Você vai fazer um mapa agora. Essa matriz 2 por 2, você vai dizer que é um escalar, é um número real. Está associado a um número real. Esses caras aqui, talvez o que deixe um pouco confuso para você, a gente associa com um outro objeto com o mesmo rótulo, só que agora esse cara aqui é um vetor de base do álgebra de Clifford. Esse não precisa ser matriz, é simplesmente um vetor de base na álgebra de Clifford. E você montou o seu espaço vetorial da seguinte maneira. Você tem um espaço dos reais, tá certo? Você fez a soma direta com o espaço dos vetores, né? Digamos que são os espaços que são combinações lineares desses caras aqui. Tá? Você fez a soma direta, porque você pode construir agora, nesse espaço completo aqui, você pode construir combinações lineares de um cara que é um escalar com um cara que é um vetor, com um cara que é um bivetor. Ou seja, você vai dizer que esse aqui são os objetos, são as versões antissimétricas, os produtos antissimétricos desses vetores aqui. Tá? Isso forma outro espaço vetorial tridimensional. E você ainda faz a soma direta com o V3, que é os produtos antissimétricos de sigma 1, sigma 2 e sigma 3, que é um espaço vetorial de uma dimensão. Esse aqui é o espaço vetorial da álgebra de Clifford. Aqui, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, esses caras todos, eles são simplesmente vetores de base. Eles não precisam ser matrizes. Existe uma associação direta. Então, você pode, toda vez que você encontrar um objeto na álgebra de Clifford, você pode imediatamente pegar o escalar, transformar num número vezes a identidade, e os sigmas usar a representação matricial. Você vai ter a mesma coisa. Tá? Mas você não precisa da representação matricial. Eu acho que eu tinha confundido, porque justamente estava escrevendo na última aula, a gente estava falando, mas qual que é como que a gente devia comprar essa do meio? Isso aqui. Da esquerda são matrizes, da direita e a ação da álgebra. O que torna a coisa toda mais confusa. Porque, veja, quando você está aqui nessa representação matricial, fica muito claro o que é matriz de Pauli e o que são estados quânticos. Matrizes de Pauli sempre vão ser coisas 2 por 2. E estados quânticos vão ser coisas 2 por 1. A gente acabou de mostrar que, na verdade, essa diferenciação ela é desnecessária. Se você pegar as matrizes de Pauli atuando em outras matrizes de Pauli, você consegue representar aquilo que você representava como vetores, como matrizes 2 por 1 complexas, você consegue representar justamente como outras combinações das matrizes de Pauli. Então, na verdade, a atuação da matriz de Pauli num espinor 2 por 1 é equivalente a uma certa representação, a uma certa atuação das matrizes de Pauli sobre elas mesmas. Tá? Então, esse espaço extra que você está colocando quando você faz essa construção é desnecessário, na verdade. Porque, geometricamente, ele está todo já dentro da álgebra de Clifford. Isso que eu acho que é parte da beleza disso aqui. Por mais que seja super abstrato, eu acho que traz à tona o caráter geométrico do que a gente está fazendo. Tá certo? Então, deixa eu lembrar. Tá, então a gente estava fazendo essa continha aqui, só para a gente ver que o produto, né, esse produto aqui, ele tem a contraparte entre rotores, que vai ser esse produto aqui. Tá bom? E agora a gente está usando só propriedades e características dos espinores para fazer esse produto aqui. Então, isso aqui vai ser psi mais t, tá certo? É fácil ver que esse cara aqui vai ser, entre aspas, a parte real mais a parte imaginária ao quadrado, né? Um ao quadrado mais outro ao quadrado. E agora a gente tem que fazer uma continha só para ver o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho menos psi menos i, caramba, menos psi menos i sigma 2 psi mais t, mais, aí esse cara com aquele vai dar assim, psi mais i
sigma 2 psi menos t, e esse com esse. Tá? Mas esse com esse é fácil, porque ó, menos i sigma 2, i sigma 2. Lembra, o i comuta com todos os sigmas. Então o i passa por esse sigma 2 aqui, bate nesse i ao quadrado dá menos 1. Então o menos vai embora com esse cara. E sigma 2 com sigma 2 também dá 1. Então isso aqui vai ficar assim, mais psi menos t. Agora a gente falta lidar com esse cara aqui. Né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Dentro do meu psi mais... Oi? É psi menos. Outra coisa, professor, multiplicação entre i e que é menos 1. Daí corta o menos. O sigma 2 e sigma 2 vai ficar tudo tipo de multiplicação? Eu não lembro desse. É o sigma 2, lembra? Ao quadrado. Sigma 2, a parte, o ponto que é a identidade na forma matricial, ou 1 na álgebra de Clifford. Porque lembra, o sigma i ponto sigma j é igual a delta ij. Professor, mas agora que eu descobri que são coisas diferentes, como é que a gente, essa definição aí de sigma i e sigma j é o delta, a gente usa as matrizes para mostrar isso. Isso. Só que são coisas diferentes e a gente ainda usa as matrizes. Então, essa é a mesma ideia que a gente usou o tempo todo, a gente vai usar bastante ainda na parte de adição de momento angular, que é o seguinte: você pega, por exemplo, o grupo de rotações. Quando a gente pegou o grupo de rotações e calculou aquela álgebra de Lie, a gente pegou aquelas matrizes 3x3, certo? E a gente descobriu que elas têm aquele comutador assim, Li, Lj, né? Ji, JJ, é igual a I, Epsilon, IJK, JK, uma soma aqui, sobre K, tá? A gente não tirou isso aqui do nada, a gente pegou esse cara aqui numa representação específica, pegou, né, coisas tridimensionais, e a gente viu que realmente a combinação das rotações dá esse negócio aqui. Essa aqui é uma álgebra de Lie, só que a gente encontrou a álgebra direto numa representação específica dela, onde ela estava explicitamente representada como matrizes 3x3. Só que se você pensar bem, a gente depois pegou esse conceito aqui e esqueceu que era matrizes 3x3 e procurou representações quaisquer dessa álgebra. E a gente encontrou que aquelas representações ficam blocadas e a gente tem um monte de representações irredutíveis. Uma meio, uma 1, uma 3 meios, assim por diante. Certo? Então, na verdade, a gente está fazendo sempre um processo de abstração de um conceito que a gente encontra especificamente. A gente sempre encontra os conceitos representados, porque a gente está na realidade, a realidade, em princípio, a matemática e a física, em princípio, serve para representar a realidade. Então, a gente encontra os conceitos realizados. A gente abstrai dos conceitos representados características que, às vezes, são gerais e não só para aquela representação. Que é exatamente o que a gente encontra aqui. Então, a gente faz isso. A gente encontra as matrizes de Pauli. Não sei se eu diria empiricamente, mas pelo menos a gente encontra, porque a maneira que fazia matemática na época, que estava fazendo aquilo, era essa, certo? Abstrai-se a álgebra da coisa, tá? E tenta encontrar o que você consegue fazer com a álgebra, só com a álgebra, sem a representação matricial 2x2, por exemplo. E aí você descobre aqui que se você pegar só a álgebra sem a representação matricial, você consegue fazer tudo que você já fazia antes. Só que agora, ao invés de você ter matrizes 2x1 representando espinores, você tem um pedaço da sua álgebra representando aquilo que antes era representado pelas matrizes 2x1. Tá certo? De certa forma, você pode... Estou tentando pensar como que você pode pensar fisicamente sobre o que eu acabei de explicar. Pelo menos do ponto de vista do grupo de rotações, eu acho que a gente pode tentar ser um pouco mais físico nessa explicação, que é o seguinte.
o mundo tridimensional é esse que a gente conhece e que a gente faz essas rotações, né, com essas matrizes 3x3, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente sabe que as direções do espaço, né, representam, por exemplo, todas as direções que você tem em vetores tangentes a uma certa trajetória. Então você joga esse negócio aqui, ele tem esses vetores tangentes aqui, tá certo? Só que você tem outros fenômenos físicos que estão, de certa forma, atrelados a esse cara aqui. Então vamos pegar ali o campo eletromagnético. O campo eletromagnético, eles vão causar uma força, né, vão acelerar uma partícula carregada. Só que quando você acelera uma partícula carregada, ela não anda, ela não anda fora do espaço tridimensional, ela anda no espaço tridimensional. Então o fato de que a interação eletromagnética muda trajetórias de uma coisa que anda no espaço tridimensional, associa indiretamente o campo eletromagnético ao grupo de rotações. Porque, de alguma forma, o grupo de rotações, que representa as possíveis direções de um vetor, está associado àquilo que modifica aquele vetor, que é a aceleração que aquele vetor sofre. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: matematicamente, o que a gente está pegando com outras representações, de certa forma, é tudo aquilo que interage com uma coisa que habita o mundo tridimensional, né, e é capaz de mudar essas direções, tem que estar, de certa forma, associado ao grupo de rotações. E a gente encontra matematicamente essas representações abstratas, sem saber direito para que elas servem, e depois você descobre que às vezes elas servem para representar um campo eletromagnético, ou um campo espinorial, ou outra coisa qualquer, entendeu? Não sei se melhorou, eu tentei fazer uma coisa um pouco mais física, para dizer que, de certa forma, existe uma cadeia que liga essas representações abstratas, pelo menos algumas delas, que são fisicamente palatáveis, ao mundo tridimensional real que vocês estão acostumados. Além do que, eu acho que talvez uma explicação um pouco mais clara seria que, independente do que eu estou representando no mundo tridimensional. Então, se eu mudo a minha representação, ou seja, eu estou usando aqui a representação de esse cara aqui é Z, esse cara é X, esse cara é Y, mas agora eu vou mudar tudo. Então, por mais que dentro lá eu não tenha coisas que sejam vetoriais, essas coisas têm que sofrer uma modificação associada a essa mudança que eu fiz no espaço tridimensional, na representação que eu faço do espaço tridimensional. Então, ele também está interligado a uma representação do grupo de rotações, de certa forma. De certa forma, não, exatamente. Certo? Só que muitas vezes você se perde, né? Porque você pode fazer essa busca matemática sem tentar entender por que ela se conecta com a realidade, né? O que é justificável. Muitas vezes é muito difícil você tentar entender tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uns passos no escuro seguindo sua intuição matemática e ver como que aquilo ali pode, ou qual o sentido físico aquilo ali pode ter. Tá? Bom, então vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente tem aqui o mais e a gente viu que a gente pode escrever ele assim. Eu só chamei real, mas isso não é exatamente a parte real, tá? É simplesmente um número real que eu estou fazendo uma combinação linear com outro número real, tá? Vezes o I sigma 3. Tá? Só que veja, sigma 1, I sigma 2, anticomuta com I sigma 3. Porque I comuta, né? E o sigma 2 anticomuta. Então, se eu passo o meu sigma 2, se eu tenho aqui I sigma 2 psi mais, esse cara aqui vai ser, se eu passar esse cara para a direita, eu vou trocar só esse sinal aqui, ó. Oi? Se eu pegar esse cara aqui e passar para a direita, vai ficar assim. Menos psi mais I. Tá certo? Só o da direita, por causa que ele anticomuta com o sigma 3. Isso. Tá. Só que esse cara aqui é o dagger. É o dagger não, é o traço. É o transposto. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu pegar esses caras e jogar eles para a direita, esse cara vai ficar assim. Esse cara aqui vai ficar... Eu tenho aqui meu mais...
meu mais dagger, menos dagger. E esse cara aqui, vindo para cá, tira o transposto daqui e esse tira o transposto. Só que o que vai sobrar vai ser assim, ó. Então vai ficar assim. Mais, aí vai ficar assim, menos, mais, que é esse cara aqui, quando o I sigma 2 passar para cá, tira o T daqui. Mesma coisa para o outro, mais, sigma menos, I sigma 2. Tá certo? Só que esses caras aqui, ó, eles só tem o escalar e o I sigma 3. Só que I sigma 3 comuta com I sigma 3, escalar comuta com I sigma 3. Então esses caras comutam. Então isso aqui é 0. E eu tenho só o que eu esperava ter. Não é 0, mas multiplicado pelo I sigma 2 é 0? Não, o que está dentro do parênteses é 0 porque o psi mais comuta com o psi menos. Porque ele só tem escalar e sigma 3. Sigma 3 comuta com sigma 3. Escalar com escalar comuta com sigma 3. Então, esses caras aqui comutam. Então, eu tenho o que eu gostaria de ter, que é justamente a mesma coisa que eu tinha no caso da representação matricial. Portanto, o psi transposto com o psi normal, assim, dos psi menos mais, eles comutam. Então, a gente pode. Como é que é? Pode fazer a... Por Isso. Isso. Está dizendo o seguinte, esse cara comuta com esse aqui, esse cara comuta com esse cara comuta com esse. Todos esses caras comutam entre si. O que é fácil, porque ele só tem escalar e sigma 3 dentro deles. Isso aqui isso é uma outra maneira de dizer que dentro da álgebra de Clifford você tem uma álgebra de números complexos. Só que você não tem só uma, você tem várias álgebras de números complexos lá dentro. Certo? Se você pegar só esse pedaço aqui, na verdade está associado a uma coisa que as pessoas descobriram antes da álgebra de Clifford, ou eu acho que antes, que são os quaternions. Né? Você chama de I o número complexo porque o Hamilton achava que era IJK. E por isso que alguns lugares ainda usam essa notação aqui, né? E esses caras aqui, na verdade, eram os quaternions que antes comutavam. Então, na verdade, ele descobriu só esse pedaço da álgebra de Clifford antes, né? Que é esse pedaço que forma os espinores. Mas ele depois descobriu que aquela coisa, digamos, casa... se acomoda bem dentro de uma álgebra maior que tem um significado geométrico mais geral. Então, pessoal, aqui acaba a parte de espinor do ponto de vista da álgebra de Clifford. Tá? A gente vai ver, quando a gente encontrar a equação de Dirac, a gente vai ver que ao invés das matrizes de Pauli, a gente vai ter as matrizes de Dirac, que vão ser umas combinações blocadas das matrizes de Pauli. Assim. A gente vai ver a representação matricial. E a gente vai ver que ela vai satisfazer uma álgebra um pouco diferente dessa que a gente está acostumado, mas que é a seguinte. Mi, Ni vai ser igual a eta, Mini. Vocês já viram um eta Mini como a matriz, como a métrica no espaço de Minkowski? Então vocês vão ver que as matrizes de Dirac vão ter a álgebra que satisfaz esse cara aqui. Então, dentro das matrizes de Dirac, tem a representação do espaço de Minkowski. Essas matrizes de Dirac, elas são formadas pelas matrizes de Pauli? Sim. E a gente Tá. consegue falar um de espaço isso? É, porque olha que interessante. Pensa que você agora tem um vetor qualquer que você vai representar assim. A vai ser igual a Mi, gama Mi.
Tá certo? Então você mostra que A, B, esse cara aqui vai ser, usando esse produto, vai ser o quê? Vai ser AMI, BMI, gama, mini. Tá certo? Só que esses caras aqui são quadrivetores. Isso aqui é um produto interno no espaço de Minkowski. Esse produto interno pode ser zero, mesmo quando esse vetor não é zero. Tem um monte de coisa esquisita aqui, certo? Aí você fala, pô, será que eu consigo representar um referencial inercial usando essa álgebra aqui? Sem sair da álgebra? E você descobre que sim. Você escolhe um vetor tipo tempo qualquer, uma direção no espaço. Um vetor tipo tempo, se você bota ele global num plano, ele forma uma seção espacial do seu espaço-tempo. Né? Ou seja, isso é uma maneira complicada de dizer que se eu tenho tempo aqui e tenho espaço aqui, eu posso pegar um vetorzinho aqui e posso arrastar ele sobre essa linha imaginária aqui, onde ele é ortogonal à linha o tempo todo, e ele representa uma hipersuperfície aqui. Contanto que a inclinação seja maior que C, né, isso aqui é uma folha espacial. Tá certo? Então você mostra que se você pega o seu quadrivetor A, representado na álgebra de Clifford quadridimensional agora, produto externo com esse vetor aqui, vamos dizer N, que é um vetor normal à hipersuperfície, esse cara aqui vai ser um bivetor. Você mostra que esse bivetor ele forma uma representação tridimensional, que é justamente os vetores que estão dentro desse plano aqui. Então, na verdade, as matrizes sigma que vocês estão vendo agora, elas pressupõem um referencial inercial. Elas não são objetos quadrivetores, no sentido de que eles são covariantes em relação a boosts também, né? Ou seja, a mudança de referencial inercial. Enquanto esse quadrivetor é. Então, mas só esses juntos ali entenderam, elas sabem de álgebra, elas sabem definir uma coisa no espaço quadridimensional? Eu estou surpreso que a parte do tempo surge a partir de uma matriz de Pauli, que, como você disse, a gente supõe que já são... Tá, quando eu tentei responder a sua pergunta mostrando que é natural que a gente vá nessa direção, né? Do quadrivetor para esse cara aqui. Você está me perguntando, mas tudo bem, mas como é que eu estou indo nessa direção aqui? Certo? É basicamente isso. Digamos que a gente começou com esses objetos aqui, que são, digamos, as representações dessas matrizes para uma folha específica. Certo? Para você sair dessa folha para uma coisa quadridimensional, você vai precisar desse blocado aqui justamente por causa disso, porque está acrescentando essa nova direção na sua representação, que é o tempo. Tá certo? Tem gente que estuda só isso, tá? Só representações matriciais de álgebra de Clifford, justamente porque não é trivial isso que eu estou falando, tá? Mas, assim, o sentido geométrico é esse. E o mais bonito disso tudo é o seguinte, quando você usa esse tipo de representação, você nem precisa se preocupar com transformações de Lorentz. Porque se você quer saber um vetor numa certa direção temporal, você tem esse cara escalar n, onde n representa um referencial inercial. Então, digamos, esse cara aqui vai ser a energia, se esse cara aqui for um quadrivetor momento, ou se esse cara aqui for um quadrivetor posição, esse cara aqui vai ser o tempo nesse referencial. Se você pega um outro referencial definido por um outro quadrivetor aqui, n', e você tenta reescrever esse número em termos desse cara aqui, você encontra aquilo que vocês estão acostumados a chamar de transformação de Lorentz. Que T', digamos que é esse cara aqui, vai ser igual a gama vezes esse, não. Só que você não precisa fazer nada além de usar a álgebra de Clifford. Nada. Tudo vem de graça aqui. Eu não vou entrar nisso porque a gente não tem tempo, mas assim, isso aqui é uma coisa muito bonita que as pessoas geralmente não aprendem, que é o que a gente chama de álgebra do espaço-tempo. E aí, justamente, olha que legal. A matriz gama zero, ela tem quadrado igual a menos 1. Oi? Depende da assinatura, mas vamos usar a assinatura boa. E esse cara aqui tem quadrado dele igual a 1, tá certo? Então, se eu pegar objetos do tipo gama 0, gama 1 ao quadrado, vai ser igual ao quê? Vai ficar gama 0, gama 1, gama 0, gama 1. Esse cara anticomuta com esse, troca o sinal uma vez. Gama 0 ao quadrado
troco o sinal de novo. E gama 1 ao quadrado é 1. Então esse cara aqui é 1. Enquanto se eu pegar o meu gama 1, gama 2 ao quadrado, vai ser como? Gama 1, gama 2, gama 1, gama 2. Anticomuto, troco o sinal uma vez. Só que gama 1 ao quadrado agora é 1. E gama 2 também. Então esse cara aqui é menos 1. Aí você fala, mas e daí? Se eu pegar esses bivetores e usar eles para gerar rotações, esses aqui vão ser com menos 1. Vão gerar senos e cossenos, que é rotação que vocês estão acostumados. Quando for gerar uma rotação entre o tempo e o espaço, eu vou ter uma coisa que vai ser seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, que é nada mais do que são as transformações de Lorentz. Só que quando você usa aquele outro parâmetro, em vez do gama, você usa aquele beta, por exemplo. Não sei se, em vez do V, usa o beta, né? Não sei se vocês viram isso. Então, tá tudo dentro da álgebra. Nesse sentido, então, como você escrever a execução de Maxwell dessa álgebra É a única representação que você é capaz de escrever todas as equações de Maxwell em uma equação só. Então, se você vai escrever as equações de Maxwell em formas diferenciais, que é o melhor que você pode fazer antes de chegar nisso aqui, você tem o quê? Você tem del, isso aqui é forma diferencial, esse aqui é uma 2 forma, isso, esse cara aqui... Não, é divergência. Divergência de uma 2 forma é uma 1 forma. Esse cara aqui vai ser o seu J. E aí você tem uma outra equação que é, se eu não me engano, essa aqui igual a 0. Que é a parte sem isso, que é a parte sem fonte, né? Na álgebra de Clifford, você tem esse objeto aqui, que é o del cortado, que é basicamente gama mi, del mi. São as combinações das derivadas parciais com as matrizes de Pauli. Com as matrizes de Dirac. Quando você escreve nessa álgebra, você encontra o seguinte: F é igual a J. É uma equação só. E o mais bonito disso aqui é que esse operador aqui é inversível, porque você pode dividir por vetores na álgebra de Clifford. Então você pode calcular explicitamente que F é igual a del cortado menos 1J. Da mesma forma que você estudou inversas do Laplaciano, você pode estudar inversas desses operadores aqui. Que são as mesmas inversas que a gente precisa estudar para entender as soluções das equações de Dirac também. As soluções das equações de Dirac. Isso. Tá? Mas essa é uma tangentezinha, pessoal. Inclusive, as pessoas usam bastante em jogo de computador representação de rotores ou representações de quatérnios, justamente que é muito mais barato computacionalmente você calcular produtos de quatérnios do que você puder calcular produtos matriciais. Então, tem muitas representações dentro de jogo de computador que você usa justamente essas rotações com quatérnios. Bom, pessoal, vamos estudar dinâmica de spin. A gente tem... agora vai até as 10, né? Então, vamos lá. A gente viu, quer dizer, espero que vocês tenham visto, né, o torque de... Você tem uma espira com uma corrente, tá? Embebida, né, imersa num campo magnético. Né? E você tem o torque que vai ser gerado por essa interação, que vai ser o momento magnético da espira, produto vetorial, campo magnético. Tá certo? Oi? É o torque. Né? Momento magnético da sua espira e o campo magnético. Tá bom? Você pode pensar numa coisinha assim. Então você tem uma correntezinha aqui na sua espira. Essa espira aqui é tão pequena que eu posso considerar o meu campo magnético constante nela. Eu sempre posso fazer ela menor ainda para que isso seja válido, tá? Isso aqui tem uma certa área A, gera um campo na direção E1, tá? Lembrando que o E1 é esse que sai do quadro, tá bom? E3, E2, E1. Tá bom? Aqui, tá?
sai do quadro, V1, tá lá. E o momento magnético, vocês viram em eletro, que é a corrente, área, dividido pela velocidade da luz. Tá bom? Bom, o que a gente faz? Ao invés de a gente trabalhar com torque diretamente, a gente quer trabalhar com uma coisa que é tipo potencial associado ao torque, uma coisa que você calcula a derivada para encontrar o próprio torque. Assim como a energia potencial, né? Você calcula o gradiente para calcular a força, tá certo? Então, a gente vai induzir a nossa newtoniana de interação, a gente chama newtoniana de interação, mas pode chamar de potencial, tá? Como sendo simplesmente a primitiva do torque dθ. Tá certo? O torque está dado por esse cara aqui, então é fácil calcular esse negócio aqui, vai ser assim, uma newtoniana de interação. Vocês estão acompanhando isso aqui, pessoal? Tá tudo bem com esse tipo de conta, né? Porque agora eu dei um pulo lá no eletromagnetismo, então não sei se vocês estão tranquilos. Então isso aqui vai ser integral, módulo do μ, módulo do campo B e seno do ângulo entre eles, dθ. Tá certo? Só que a primitiva do seno é menos cosseno, certo? Isso aqui vai ficar menos módulo de μ, B, cosseno de θ. Só que esse cara aqui nada mais é do que menos μ escalar B. Tá certo? Então, se você quer passar para o formalismo newtoniano, quiser botar sua interação lá, você precisa botar esse termo aqui a mais. Certo? Você pode ter a sua espira, que você descreve com mecânica clássica ali, ela tem uma massa, ela se move, mas na hora que ela interage com o campo magnético, ela vai interagir via um termo desse tipo aqui. Tá? Bom, nesse caso aqui específico, daquele desenho, a gente tem que o nosso momento magnético vai ser igual a carga, velocidade, dividido por 2πr. Tá certo? Desculpa, deixa eu botar a expressão. A gente tinha botado a expressão aqui, né? Deixa eu ver se eu botei. Aqui, né? Corrente, área, velocidade da luz. Tá? Então, corrente vezes a área, πr quadrado, dividido pela velocidade da luz. Tá certo? Vai embora com esse cara aqui, o C fica... Vamos reescrever esse negócio assim. Q sobre 2 MC, tá? Aí esse cara, o π corta com π, o R cortou, ficou 2, o C, o Q. Aí aqui vai ficar assim, ó, M, V, R. Tá certo? Eu multipliquei e dividi por M. Tá? Bom, o que é isso aqui? É a massa do que é que seja que esteja girando na minha espira. A minha carguinha que está lá girando. Certo? Se eu estou pegando o momento angular em relação ao centro, aqui a minha espira está circular, né? Eu fiz quadradinho aqui, mas é uma espira circular. Então esse cara aqui é o momento angular. Tá certo? Raio, ponta para fora, R, vetor, né? Ou a velocidade desse cara aqui. Tá bom? Então esse negócio aqui vai ficar assim. Q sobre 2mc vezes L. Tá certo? Eu posso generalizar em uma direção qualquer. Tá certo? Então, na verdade, é isso aqui que a gente usa na prática para medir, muitas vezes, spin.
Porque a gente sabe que o momento angular está associado o momento magnético está associado ao momento angular, e o momento magnético a gente mede interagindo, o que é que seja, com o campo magnético. Tá certo? Então, muitas vezes, a fonte de informação é através de uma expressão desse tipo aqui. Em que esse termo aqui é super importante. Tá? Carga 2 vezes massa vezes velocidade da luz. E aqui, pessoal, veja, aqui é o momento angular de uma coisa girando num círculo. Não tem nada a ver com spin. Tá? É simplesmente o momento angular de uma coisa girando num círculo. É um momento angular orbital nesse sentido. Tá? Ok. A gente chama esse cara aqui de gama, tá? Que se chama razão giromagnética. Tá? Razão giromagnética é esse gama, que neste caso específico é dado por Q sobre 2mc. Tá bom? Qual é o efeito? Você pode pensar o seguinte: esse cara aqui é a minha espirinha, ela está no meu campo magnético. O meu campo magnético tem um certo ângulo em relação ao momento angular da espira. Aí você pode pensar, então o torque é sempre de forma a esse negócio ficar alinhado, tá certo? E você simplesmente, na hora que aplica esse campo magnético, alinha esse cara aqui. Mas não é tão simples assim, porque a fonte do meu momento magnético é uma rotação. Então, simplesmente esse cara não vai se alinhar. A gente vai botar a equação ali e vai ver que, na verdade, ele vai fazer uma precessão em torno do campo magnético. Tá certo? Então, vamos fazer um desenhozinho aqui para facilitar a vida. Então, eu tenho aqui a posição do que quer que seja que está girando. Ele gira nesse plano aqui. Eu vou alinhar o meu campo magnético na direção E3. Tá certo? Vou botar B aqui. Eu tenho essa distância, que é o meu raio R, tá certo? E eu sei aqui que o meu torque vai ser igual a dL dt. Tá certo? Isso aqui também é igual a μ vetor B. Tá certo? Que vai ser igual... Deixa eu reescrever a equação aqui, vai ficar assim. dL dt vai ser igual a gama L vetor B. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só usei, né, que torque é a derivada do momento angular. Tá? E eu peguei o torque para esse problema específico. Né? Então, uma coisa é a força, outra coisa é a força naquele problema específico. Tá bom? No caso, o torque no cara específico. Mas olha o que está acontecendo aqui. Se eu pegar um ΔT pequenininho, eu vou encontrar o seguinte. Delta L vai ser igual a gama L vetor B vezes ΔT. Faço uma integro com um ΔT infinitesimal ali. Tá bom? Bom, eu tenho aqui o meu na minha direção B. Cadê? Aqui. Esse aqui é o vetor posição, tá? Vetor posição. Não, peraí. Vetor posição. Ah, tá. Para trás, tá certo? Isso. Espera um pouquinho. Momento angular. Então esse cara está andando nessa direção. Deixa eu só ver se é isso mesmo.
Tá, então, para satisfazer a regra da mão direita, a minha partícula está girando para cá, né? Foi o que eu tinha feito, tá certo? O momento angular dela aqui, num certo ponto, vai ser como? Vai ser R tem que dar esse plano aqui. É isso aqui, né? Eu estou viajando. Esse PPL, no momento agora, você conseguiu que basezinho de floresta seria o válido. Nesse sentido, ele ficaria na mesma posição que o momento magnético. Nesse sentido. O raio que você usou para definir o momento magnético não é esse mesmo raio? Não. É esse com velocidade. É esse cara aqui que é o vetor posição, tá? E a velocidade está para lá. Então fica isso, fica apontando para dentro aqui. Né? Ó, vetor posição e a velocidade está para dentro, tá furando o quadro aqui. Tem uma coisa assim, né? Isso mesmo, tem um ângulo sim. Mas pode falar. Mesmo assim, porque você usou aquele MVR para definir o Lzinho. E esse R não é o mesmo R que aquele R. Ou é? Não, mas aqui não importa, eu só estou escrevendo, eu só estou mostrando que esse cara vai ser isso vezes um certo momento angular. Isso. É outra coisa. Tá? Então vocês viram que, por mais que seja que tem esse ângulo aqui, ó, ele está neste plano. Pensa no plano Y aqui como sendo o plano do quadro. Tá certo? Então você tem aqui que o B está no Z e esse cara aqui está no Y. Então o plano 2, 3 é o plano contido por esses dois vetores. Tá certo? Ou seja, o produto vetorial desses dois vetores tem que ser no que fura o quadro. Tá? Então, esse produto aqui, que é o torque, ele está nessa direção aqui. É isso mesmo, isso mesmo. Tá? Isso. Algebricamente é fácil ver, né? Porque se você olha para esse cara aqui, você vê que esse cara aqui é perpendicular aos dois. Porque ele vem do produto vetorial, o produto vetorial sempre te dá um vetor perpendicular aos dois vetores que você usou como base. Certo? Então, algebricamente é mais fácil de ver do que eu me enrolei ali um pouco. Tá? Então, se você pegar aqui esse cara vindo para cá, ele vai dar um delta φ aqui. Tá? Que é o quanto que o ângulo desse negócio mudou por causa dessa interação aqui na hora que passou um delta t pequenininho. Tá certo? Então você tem aqui seno de delta φ, tá? Vai ser na direção oposta, menos o ângulo oposto, que é esse delta L aqui, tá? Sobre hipotenusa, que tem esse ângulo θ aqui. Tá? L sobre hipotenusa ali, que vai ser seno θ. Perdi alguma coisa aqui? Acho que não, né? No começo da aula que vem eu dou uma explicação mais geométrica desse negócio aqui, porque eu acho que eu copiei errado alguma coisa, tá? Mas o que importa aqui é que a gente vai ter que esse negócio aqui, ó, vai dar um ângulo
né, de precessão, que é o que essa força está fazendo esse negócio fazer uma precessão em torno da direção B, tá, com essa frequência que é menos gama B. Tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês direitinho no começo da aula que vem. Tá? Bom, deixa eu ver se tá. Então, se a gente pegar agora a interação do campo eletromagnético, pode falar. Não. Estava assim? Então, se você pegar agora a newtoniana de uma partícula carregada no campo magnético, você tem que é isso aqui. P menos Q A sobre C ao quadrado sobre 2M. Tá? Vocês viram isso aqui? Como é que você escreve uma partícula carregada no campo eletromagnético? Aí você tem que botar, digamos, essa correção no momento aqui. Tá? Todo mundo viu, né? Beleza. Só que agora é quântico isso aqui. Como esse cara aqui é quântico, tem que tomar cuidado, porque a gente está quantizando a partícula, mas a gente não está quantizando o campo eletromagnético. Então, esse cara aqui, ó, é o potencial vetor como um palco dado, tá? Que vai ser uma função da posição onde a partícula está. Tá certo? Então, esse cara aqui, lembra, o potencial vetor é um vetor dado, só que ele está calculado na posição da partícula, que agora é um operador quântico. Então, esse cara ele é um operador quântico nesse sentido aqui. Quando você vir a quantização do campo eletromagnético e da partícula, aí esse negócio aqui vai ser um operador de campo. Nesse caso, ele é um funcional dos operadores da posição da partícula. Tá bom? Isso está claro ou está abstrato? Não, agora não pode. Aqui, o meu campo eletromagnético é dado. Tá? Então, ele está fixo. Minha partícula não está mudando o meu campo eletromagnético. Tá certo? Então, aqui, meu potencial vetor ele é uma função fixa. Essa função agora, ela vai me dar a força que esse cara vai sentir de acordo com essa newtoniana aqui. Tá certo? Esse cara aqui é calculado, é o potencial vetor onde minha partícula carregada está. Então, o argumento do A aqui é o x chapéu, que é o x posição quantizada daquela partícula específica. Tá certo? Quando você for ver isso aqui, do ponto de vista da quantização simultânea do campo eletromagnético e da partícula, aí o seu A vai ser vai ser um operador de campo. Vai ser um outro operador, que não mais simplesmente um funcional do x. Aqui existe uma aproximação séria sendo feita. O campo eletromagnético ele vai ser tratado classicamente, tá? Enquanto a sua partícula está sendo quantizada. Mas já é uma aproximação que se faz quando se escreve o átomo de hidrogênio. Quando você escreve o átomo de hidrogênio, ninguém fala isso explicitamente muitas vezes, mas você faz uma coisa assim, ó, R, chapéu. Tanto que esse cara aqui vira um operador de multiplicação, que vai dar simplesmente 1 sobre raiz x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é o que você resolve no átomo de hidrogênio. Tá certo? Mas aquilo ali é a posição quântica da partícula, do elétron, né? Enquanto o campo eletromagnético, você está pegando um eletrostático clássico. Tá? Mas já é uma boa aproximação. Tá certo? Ficou mais claro? Tranquilo? Beleza. Então, agora a gente pode pegar esse negócio aqui e abrir. Tá? Esse cara aqui vai ser... H, abre aquele quadrado lá, você vai ter uma coisa assim, módulo d quadrado sobre 2m menos Q sobre 2mc, e vai ficar assim, P, A. Como esse cara tem um operador posição aqui dentro, ele não comuta necessariamente com o operador momento. Então, vai ficar A, P. Tá? Mais
Q quadrado módulo de A quadrado sobre 2MC. Esse quadrado. Tá certo? Agora vamos considerar o seguinte campo. Vamos pegar o campo A, dado por um B constante sobre 2, menos YE1 mais XE2. Né? Por que eu quero esse cara aqui? Porque na hora que eu calcular o rotacional de A, né? Você bota o rotacional desse cara aqui, você vê que a derivada quando eu estou aqui vai dar uma constante, tá certo? Você faz a continha aqui, você vai ver que isso aqui vai ser igual a BE3. Isso aqui tá tranquilo? Né? Esse cara só vai sobreviver a derivada em relação a 2, 2, né? A direção 2, 1 é o 3, e aqui só de quando for a direção 1 vetor 2 vai ser 3 também. Você vai ver que os sinais vão bater direitinho. E esse cara vai dar simplesmente um campo magnético constante. Tá? Nesse caso específico, você consegue ver uma coisa. Divergente de A... Desculpa, pessoal, isso. Divergente de A vai ser igual a quanto? Esse cara aqui vai ser ddx nesse cara aqui, que é 0. E aqui vai ser ddy de x, que é 0 também. Então é fácil ver que o divergente desse cara é 0. Tá bom? Bom, se o divergente desse negócio é 0, quando você pensar nesses caras aqui, você tem que pensar como operadores, o que vai acontecer? Você vai ter esse operador aqui todo pensando, você sempre pensa nele atuando num psi, tá certo? Então é A atuando no psi, depois P atuando no psi. Mas P é gradiente, né? Então você vai ter uma coisa assim, P escalar, o gradiente escalar, o que? A, que agora é o operador multiplicação, porque né, o argumento dele vira próprio x, y e z, vezes o psi. Tá certo? Só que isso aqui é igual a divergente disso vezes isso, mais esse escalar gradiente desse. Só que o divergente a gente acabou de mostrar que é 0. Então sobra só o quê? Sobra só a escalar gradiente de psi. Tá certo? Então esse termo aqui, ó, ele tem a mesma ação desse termo aqui. Para esse tipo de campo magnético específico. Tá certo? Então, esse cara aqui todo vira 2 vezes A escalar P. Tá? Para esse caso. Tá certo? Esse cara aqui, ó, eu vou considerar que ele vai ser 0, porque aqui eu vou ter módulo desse cara aqui ao quadrado, vai ser proporcional a x e y ao quadrado, e eu estou dizendo que esse negócio aqui está muito, como é que diz? Está muito próximo da origem. Tá certo? De forma que eu posso desconsiderar esse termo aqui, pelo menos para essas configurações. E veja, esse tipo de consideração que o livro faz, e geralmente você encontra em mecânica quântica, ela é muito mais complicada do que parece. Ah, muito perto da origem, mas espera um pouquinho, não tem perto, não tem posição. Porque se fosse um problema clássico, eu poderia dizer, eu vou botar condições iniciais bem perto da origem, aí vocês entenderiam exatamente o que eu quero dizer. Tá certo? Aqui eu estou dizendo uma coisa um pouco mais sutil, eu estou dizendo que eu estou considerando agora essa hamiltoniana agindo sobre pacotes de onda que estão bem localizados em torno da origem, de forma que esse termo aqui não vai ser relevante para aquela classe de pacote de onda. Claro que isso é uma restrição que é uma aproximação e que ela restringe no tempo, porque qualquer pacote de onda eventualmente fica largo o suficiente para que esse termo possa ser importante. Então, tem que entender as limitações desse tipo de aproximação quando a gente faz. Tá certo? Pode falar. Oi? Essa aproximação entra como uma condição de contorno na construção? Não. Entra implicitamente... implicitamente você está restringindo a classe de funções de onda na qual essa solução é válida. Para qual essa solução vai ser válida. Tá? E o tempo, o ΔT também, onde ele é válido.
mas não como condição de contorno. Talvez você pudesse colocar uma condição de contorno que a função de onda tem que ser 0 para um certo raio ou maior, e aí isso seria, digamos, uma forma de tornar exata a aproximação, no sentido de que você sabe exatamente o que está fazendo. Você vai encontrar um conjunto de soluções que é válido para essa condição de contorno, né, que quer que seja que ela represente. Certo? Ok. Então, agora que a gente fez essa brincadeira toda e desconsiderou aquele termo lá, a gente tem o quê? Ok, cadê você? Aqui. Né? A nossa hamiltoniana de interação agora, que é só a parte que vai fazer a interação do campo magnético com a partícula, né, vai ser dada, né, por esse pedaço que sobrou, tirando a parte de movimento espacial da sua hamiltoniana, certo? Que vai ser menos Q sobre 2mc, 2 vezes A escalar P. Certo? Esse negócio aqui vai ser menos Q sobre mc, B sobre 2. E aqui vai ficar assim, ó. A escalar P vai ser P1Y, tá certo? E aqui eu vou ter, o A está na esquerda, então, desculpa, vai ficar XPY e menos YPX. Tá certo? XPY. Eu vou botar em termos de operador de volta, para vocês, para ficar evidente por quê. Menos YPX. Tá? Mas que operador é esse cara aqui? LZ. Então, a minha interação vai ser dada por menos Q sobre MC. 2 aqui de volta. L escalar B. Tá certo? Por que você considerou essa parte como uma hamiltoniana de interação? Só esse termo? É porque é o termo que digamos, que aparece quando você bota a interação entre a partícula e o campo magnético. Né? O outro é só o termo de partícula livre. Não, esse aqui eu estou chamando, eu estou falando que é 0. Isso. Isso estava claro, eu só tinha não esquecido aqui. Ah, é a nossa aproximação. Isso. Então veja, olha que interessante. A nossa hamiltoniana de interação também é dada por uma coisa desse tipo. Né? Onde eu tenho menos Q sobre 2mc, L escalar B. Então esse negócio todo aqui, ó, você pode reescrever. Né? Que o seu μ, nesse caso, vai ser igual a Q 2mc L. Tá? Momento magnético, novamente, é proporcional. Agora, né, o operador momento magnético é igual, é proporcional ao operador momento angular. Isso não está claro para mim se porque o momento magnético, aí o campo magnético é uma constante, aí você generalizou o escalar na última linha. Não está claro. Não, isso vale para esse campo magnético. Né? Para esse campo magnético, isso aqui é simplesmente esse campo magnético, lembrando a direção Z, olha aqui, ó, B, E3, e esse cara aqui é justamente a componente E3 do L, isso, componente E3 do L seta. Mas não tem nenhuma generalização. Para os objetos que a gente está usando, isso aqui é uma identidade, igual. Não tem nada que está sendo feito aqui. Não tem nenhuma informação nova daqui para cá. O B-vetor já é o B... É esse cara aqui. Só isso. Tá certo? Então a gente acabou de ver que a gente consegue deduzir o momento magnético também olhando a hamiltoniana de interação, simplesmente botando o acoplamento mínimo aqui do campo eletromagnético com sua partícula carregada. Certo? Você não perde informação considerando o potencial vetor apenas como função das produções e não como operador? Você não perde
Perde. A gente vai discutir um pouco isso. A gente perde um monte de coisa, assim. Tá? Então você vê que esse cara aqui ele vai sempre medir Q sobre 2MC e o LZ. Só que a gente sabe que o LZ é o que a gente pode medir. É sempre mais ou menos, né? Você tem aqui esse negócio, né? O LZ ele vai medir mais ou menos 1, vai ser medir 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, assim por diante. Então o momento magnético é quantizado. Justamente porque ele é proporcional ao momento angular, e o momento angular é quantizado. Então quando você vai no laboratório e encontra essa quantização aqui, ele é resultado dessa conta toda que a gente está fazendo. Tá? Bom, acho que a gente já passou, né? Você vai retomar esse exercício na próxima aula? Vou sim. Só para deixar ele redondinho ali para a parte geométrica lá. E principalmente porque a gente vai ver o seguinte, tudo que a gente está vendo aqui está parecendo L. Aí você se pergunta, e quando eu quiser botar o S? Porque eu quero botar o S aqui, eu não quero só interação devido a o momento magnético devido à distribuição espacial. Eu quero também momento de spin atuando. Então você tem um parâmetro a mais aqui na mecânica quântica. E esse parâmetro é experimental. Certo? Se a gente conseguir chegar na equação de Dirac, a gente vai ver que a gente deduz esse cara na equação de Dirac. Fazendo a mesma brincadeira, só que agora com o complemento mínimo na equação de Dirac. E a gente deduz que tem um fator giro magnético igual a 2 aqui. Se você faz a equação de Dirac com um campeonato magnético clássico, você encontra 2. Se você mede experimentalmente, você vai encontrar um número totalmente não. 2 com um monte de correçõezinhas pequenas. Essas correçõezinhas pequenas é o que você está perdendo quando você está considerando o seu potencial vetor classicamente. E essa é uma das medidas mais bem feitas na física, que você mede esse negócio com 14 casas decimais, que é o fator giro magnético do elétron. Você mede experimentalmente e você faz a conta e encontra o mesmo resultado com as mesmas 14 casas de precisão quando você usa a eletrodinâmica quântica. Porque agora você tem o elétron, todas as correções perturbativas, que vai ser o elétron, cai no elétron-pósitron, cai num par de fótons, depois cai no elétron-pósitron, depois cai não sei o quê. Então você bota todos os diagramas de Feynman necessários, calcula o negócio com 14 casas, você vê que bate com as 14 casas do experimento. O que é impressionante. Valeu, pessoal. Até mais, professor.